Olá, pessoal. Então, espero que estejam todos bem, tá? Meu nome é Daila Guedes, como tá escrito aí para vocês. Geralmente me apresento assim, né? A disciplina escolhida para conversar com vocês é a matemática. E hoje, dentro da matemática, a gente vai conversar um pouco sobre a geometria. Na verdade, nós vamos tentar fazer uma pequena introdução sobre a geometria, tá? Então, vocês podem me perguntar, ou podem se perguntar, se questionar, mas o que é a geometria de fato? A gente pode entender a geometria como uma área da matemática, um campo da matemática que estuda o tamanho, a posição e as propriedades das figuras geométricas encontradas na natureza. Se a gente for focar bem para esse final desse conceito, encontrados na natureza, a gente já começa a pensar, já começa a abrir nossa mente de que a geometria, assim como a matemática em geral, está presente no nosso cotidiano. Se a gente for perceber desde o momento que quando acordamos, a gente for observar o nosso quarto, está cheio de... a gente consegue perceber a presença da geometria. Se a gente for perceber dentro da própria história da sociedade, de construção e desenvolvimento da sociedade, a gente percebe a geometria. Então, a geometria não é um campo da matemática que foi descoberto recentemente. Talvez a geometria ela esteja deixando, esteja tornando-se mais evidente ou demonstrando sua importância, talvez recente. Mas não que a importância da geometria se constituiu agora. Se a gente for observar as civilizações que moravam, que plantavam, que tinham suas atividades desenvolvidas à margem do rio Nilo, elas já desenvolviam geometria. Já deram, mas como assim? Nas demarcações dos terrenos, no modo como aqueles terrenos eles eram desenhados, a maioria das vezes de modo retangular, de modo quadrado, a própria questão do tamanho, da posição que desses terrenos que se constituíam de figuras geométricas tinham. À medida que haviam as cheias, essas demarcações elas eram apagadas, essas civilizações elas tinham que refazer. Então, a noção de espaço já vinha graças à presença da própria geometria naquela época. Assumindo que a geometria ela está presente no nosso dia a dia, está presente no nosso cotidiano. Aqui eu deixei alguns exemplos onde a gente consegue perceber essa geometria durante todo o nosso desenvolvimento enquanto ser humano. Na pizza que a gente adora, tem um formato circular. Na bola que as meninas gostam de jogar. No dado, na plaquinha de trânsito, nas caixas de presente, nas cédulas. Enfim, se a gente for listar exemplos, a gente vai demorar, porque nós temos uma infinidade de objetos que a gente consegue perceber, consegue atrelar a própria geometria. A própria pirâmide aqui, que a gente sabe que a pirâmide começaram a ser construídas há milhares de anos atrás. E a gente percebia que mesmo aquelas civilizações, aquele povo não tendo noção de que aquilo que eles estavam fazendo era geometria, né? Já era uma construção do conceito da área da matemática, eles desenvolviam. Então, muitas das vezes nós, mesmo não tendo noção do que nós estamos desenvolvendo, da noção do que nós estamos contribuindo para tal ciência, nós estamos de alguma maneira atribuindo valores, atribuindo para o desenvolvimento das ciências, para o desenvolvimento do próprio conhecimento em si, certo? Continuando o papo sobre a geometria, é importante a gente falar das formas geométricas.
Então, as formas geométricas, elas são importantes porque através dos conceitos, dos primeiros conceitos que são adquiridos através das formas geométricas, a gente começa a entender, começa a conceituar, começa a repensar, formular o que seria geometria na nossa mente. Então, os conceitos de espaço, que se trata de um conjunto de pontos encontrados na natureza, o conceito de figura geométrica, que justamente já é o conjunto de pontos no espaço. Esses conceitos contribuem para a construção construção da matemática. Mas quais que seriam essas figuras geométricas, né? Quais são elas? As figuras geométricas, elas são definidas, são classificadas em 3 tipos: as planas, as não planas, não planas e as espaciais. A gente vai já comentar cada uma delas. As figuras planas, né? E é bom que a gente começa a tentar conceituar, classificar através das características, certo? As figuras planas, elas não possuem volume, mas em contrapartida a gente consegue perceber nelas comprimento e largura. Então, essas figuras planas, elas são chamadas ainda, se classificam ainda como polígonos ou não polígonos. Quando é que uma figura geométrica ela é um polígono? Quando eu consigo identificar lados nessa figura. Quando que não são polígonos? Quando eu não consigo identificar esses lados, porque essas figuras, elas ou são abertas, ou elas são fechadas, só que elas não têm lado, certo? Aqui embaixo eu deixei como exemplo de uma figura plana, polígono, tá? Esse material muito legal, muito interessante, que é o Tangram. Não sei se vocês já chegaram a ter contato, mas a gente consegue formar várias figuras a partir dessas figuras aqui que vocês estão vendo na tela, que constituem o próprio material. E a gente consegue perceber que é uma figura, um objeto formado por polígono, porque a gente consegue, dentro do elemento geral, né, e dentro das próprias pecinhas internas, a gente consegue perceber lados nela. E de acordo com esses lados, eu consigo dizer que figura é essa. Classificar as figuras, eu consigo atribuir propriedades para cada um. Mas sobre essa classificação e sobre as propriedades, a gente não vai conversar agora, tá? Mesmo a gente já sabendo que essa figura é formada de triângulos, que essa figura é formada por retângulos, mas isso a gente vai deixar para conversas posteriores, tá? E as figuras não planas, né? As figuras não planas, ou sólidos geométricos, elas possuem comprimento, altura e largura. Essas figuras não planas, esses sólidos geométricos, eles classificam em poliedros e não poliedros. Mais uma vez, a gente está tendo uma noção introdutória da geometria. Esses são os elementos, propriedades desses poliedros e desses não poliedros, a gente vai ver mais lá para frente. Mas vocês já conseguem observar alguns exemplos dos poliedros embaixo, né? Que eu deixei para vocês. O tetraedro, o octaedro, porque são formados de 5 lados, o icosaedro, que é formado de 20 lados. Então, a gente consegue perceber que essas figuras, por mais que às vezes se pareçam, porque o tetraedro, por exemplo, a gente consegue também verificar um triângulo, né? A estrutura triangular, né? A base triangular. Mas há outros elementos que fazem com que essa figura ela não fique simplesmente
não seja encarada simplesmente como uma composição de triângulos, e sim como um poliedro, e sim como uma figura não plana. As figuras geométricas espaciais são aquelas que possuem 3 dimensões: altura, profundidade e largura. O exemplo mais evidente dessas figuras espaciais são as pirâmides, que a gente tem alguns exemplos aí na imagem. Então, mais uma vez reforçando que a gente tem imagem bem que a gente está falando de pirâmide. As primeiras pirâmides, elas foram construídas há séculos, há milhares de anos atrás. E mais uma vez, será que aquelas pessoas sabiam que essas construções que elas estavam fazendo estariam sendo dadas como exemplo hoje para falar de um campo da matemática? Então, aí mais uma vez, e eu gosto de frisar isso, porque a gente tem mania de pensar, quando a gente fala de matemática, que a matemática é apenas mais uma disciplina a ser ensinada, a ser ensinada, a ser aprendida. A matemática é mais uma disciplina onde eu tenho que decorar fórmulas, eu tenho que decorar propriedades, figuras. Não. A matemática, assim como as outras ciências, outras disciplinas, elas fazem parte da nossa sociedade, faz parte de nós, enquanto seres que vivem em uma sociedade, enquanto seres que de alguma maneira interferem para que essa sociedade ela se desenvolva, para que essa sociedade de alguma maneira seja influenciada, seja alterada através de nossas ações. Dito isso, vamos conversar agora sobre as divisões da geometria. A geometria, ela é dividida em geometria euclidiana e não euclidiana. Daíla, mas por que geometria euclidiana? Por que não euclidiana? Teve um carinha, um matemático muito famoso, um matemático e escritor que viveu lá pelo século III a.C., para mim é isso que os estudiosos dizem, que é considerado hoje como pai da geometria. Por que dela pai da geometria? Porque por muito tempo o que se conhecia sobre geometria era de acordo com a obra de Euclides. A obra que eu digo, essa obra Elementos. Essa obra Elementos, ela era uma obra que reunia 5 postulados do Euclides, né? Então, ele é considerado o pai da geometria até hoje, mesmo a gente sabendo que outras pessoas contribuíram para que a gente visse e entendesse e estudasse a geometria do jeito que está hoje, pelo fato dele ter tido uma das obras de mais evidência quando se fala de geometria. Ele é considerado hoje como o pai da geometria, né? A geometria euclidiana, ou a geometria que por muito tempo só se conheceu, né, de acordo com as obras de Euclides, é aquela geometria que é dividida em geometria plana, espacial e analítica. Sobre essa parte da geometria plana e espacial, tem muito a ver com o que a gente já conversou lá com relação às figuras planas e espaciais. E a gente tem uma novidade, que é quando a gente fala de analítica, né? Quando a gente fala de geometria analítica. Falando sobre cada uma delas rapidamente, isso dentro da geometria euclidiana, tá, gente? Só relembrando. A geometria plana, né? Ela vem estudar todas as figuras, formas e definições que são feitos para objeto pertencente a um plano, certo? Então, quando a gente vai ver, deixa eu voltar aqui. Se a gente verificar, por exemplo, essa figura lilazinha, triângulo, a gente percebe que ela tá toda no plano. Eu não consigo tirar essa figura no plano.
do plano. Diferente já dessa segunda aqui, das não planas, né? Desse tetraedro, onde eu tenho a base dela no plano, mas o resto todo no espaço, certo? Então, figuras planas, geometria plana, refere-se a figuras, formas e definições, a figuras que pertencem ao plano, certo? Então, reforçando aquelas figuras que não possuem profundidade, porém eu consigo perceber nelas largura e comprimento, tudo bem? Aí mais lá pra frente a gente vai ver alguns conceitos, a gente vai começar a estudar cada uma dessas subdivisões da geometria euclidiana, tá bom? De acordo com que cada uma tenha a nos acrescentar, tenha a nos dizer quando o assunto é figuras, quando o assunto é geometria, tá bom? Então, a segunda subdivisão lá da geometria euclidiana é justamente a geometria espacial, tá? Vocês não vão se espantar, talvez soe até repetitivo para vocês, porque a gente já começou a conversar lá quando a gente falou das figuras, geométricas espaciais. Então, esse campo da geometria justamente estuda, justamente se atém, observa os objetos, figuras que pertencem ao espaço tridimensional. Ou seja, tridimensional por que, Daila? Porque eu consigo achar nessas figuras, nesses objetos, altura, profundidade e largura. E por fim, a última subdivisão da geometria euclidiana é a geometria analítica. Essa subárea, esse campo, essa classificação, ela relaciona a geometria com a álgebra. Como? Para a gente conseguir resolver problemas, certo? Então, eu consigo entender dentro da geometria analítica, eu consigo perceber que todos os conceitos da geometria plana, espacial, podem ser relacionados à álgebra. Então, eu consigo atribuir valores algébricos através de coordenadas, através da identificação dos vetores, através de operações com esses vetores. Eu consigo montar matrizes, eu consigo fazer operações com essas matrizes e eu também consigo perceber e estudar os sólidos de revolução. Os sólidos de revolução são o terror do pessoal que faz cálculo 2. Dito isso, como eu havia prometido para vocês, a geometria plana, que é o que? Aquela subdivisão da geometria euclidiana que busca compreender, que busca estudar todas as figuras planas, ou seja, aquelas que possuem largura, repetindo, né, gente? Vai ficar até chata falando repetindo isso da hora, né? Largura, comprimento, mas não possuem profundidade. E dentro disso, a gente tem alguns conceitos que a gente fala que são conceitos incontestáveis, né? É isso eu não consigo fazer e eu não consigo tentar pensar de alguma maneira. Então, alguém disse que ponto tinha esse conceito e acabou sendo este o conceito. Então, para começar o meu estudo, para nós começarmos nosso estudo sobre geometria plana, a gente precisa começar a aprender alguns conceitos. O primeiro deles é sobre o ponto. O ponto é uma figura adimensional, ou seja, ela não tem dimensão. Então, eu coloquei
aqui perto do A, um ponto. Então, a gente não consegue achar a dimensão desse ponto. Um ponto é um ponto. E eles, dentro da geometria, determinam uma localização e são indicados com uma letra maiúscula. Porque eu coloquei esse A bem maiúsculo aí para vocês verem. Então, ponto. Então, o ponto é algo adimensional, indica a localização e é indicado por uma letra maiúscula. Então, depois de já termos compreendido o que é um ponto, a gente vai para um outro conceito muito importante, que é o de reta. A reta, ela é uma linha ilimitada unidimensional, ou seja, possui comprimento como dimensão, assumindo posição horizontal, vertical ou inclinada. Então, assim como eu posso ter a reta do jeitinho que está aqui, eu posso ter ela em pezinha, eu posso ter ela inclinada, certo? E ela é representada por uma letra minúscula, tá? Uma vez que o ponto é indicada por uma letra maiúscula, a reta ela já é identificada como uma letra minúscula. Então, a gente vai ficar por aqui hoje, tá? E na próxima aula, a gente vai estudar outros conceitos, como segmento de reta, vai estudar sobre outros conceitos dentro da geometria plana, vai começar a identificar algumas figuras, como o triângulo, quadrado, retângulo, vai ver as propriedades de cada um deles, e a gente vai depois estudar a parte da geometria plana, tá? Depois que a gente conseguir identificar identificar figuras e entender que cada uma dessa geometria trata dos elementos, aí sim a gente vai começar a falar de área, falar de volume, falar de altura, que é um pouco mais lá pra frente, tá bom? Espero que todos tenham entendido, foi um imenso prazer estar aqui com vocês e até a próxima.